Hoje nós vamos falar aqui da Oficina de Pais e Filhos, né? Vai ter que acertar aqui. Hoje nós vamos falar a respeito da Oficina de Pais e Filhos. A nossa preocupação aqui na Oficina de Pais e Filhos é justamente trazer uma ferramenta muito importante para a efetiva solução do conflito entre as partes. Para não invadir a palestra da doutora Vanessa, eu vim passar aqui, mas eu creio pela composição da plateia, uma boa parte dos senhores já conhece o trabalho da conciliação. Eu vou passar rapidamente a estruturação do sistema de conciliação e de mediação, tal qual proposta pelo Conselho Nacional de Justiça, qual é o objetivo, né? Para que depois a gente faça uma rápida, sucinta abordagem do trabalho da doutora Vanessa, que vem justamente dentro dessa preocupação de implementação da cultura de paz por parte do Conselho Nacional de Justiça, né? Os objetivos que cercam justamente essa cultura de paz, né? Então, vou colocar basicamente essa explanação de forma rápida para nos concentrarmos principalmente depois na apresentação da doutora Vanessa. Bom, os centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, eles foram formatados justamente para implementar essa cultura de paz no país inteiro. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 89 sejusques instalados, sendo 6 na capital e 83 no interior. Eu sou membro do núcleo de conciliação também, e nós temos recomendado o desempenho aqui, a instalação das oficinas de parentalidade, juntamente com a coordenadoria de família aqui da capital, que também está colaborando na formatação, divulgação de materiais e implementação da oficina, né? Por que nós buscamos aí o trabalho da mediação, da conciliação e, dentro deles, a operação da oficina de parentalidade? Nós sabemos aqui que o judiciário tradicional ele trabalha dentro de determinados parâmetros que hoje eles não são mais tão adequados como eram antigamente. O nosso viés, quando a gente trabalha dentro da justiça, é um viés retrospectivo. Nós, profissionais do direito, somos formados desde os tempos da faculdade para quê? Para a constatação, para o estudo da norma, para depois a constatação de um determinado fato, para que se realize a subsunção da norma ao fato e se aplique uma sanção. Então, a formatação do nosso trabalho é muito parecida com a formatação do direito penal, né? Nós temos um caráter fortemente retributivo na nossa atividade. A gente sempre analisa um fato passado, né, com um viés retrospectivo, fazemos a subsunção com a aplicação da norma ao fato, e aí nós aplicamos uma determinada sanção. A análise dos casos sempre é realizada individualmente, caso a caso. Cada situação vai ser levada ao juiz, vai ser demonstrada, vai ser provada, para que o juiz possa tirar a conclusão do amoldamento daquela situação à situação hipotética prevista pelo legislador. Sempre com o objetivo de quê? De se aplicar uma sanção, se for o caso, àquela situação que foi apresentada ao juiz. E o objetivo da sanção, pelo menos na parte, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, pelo menos na área civil, em geral, é a instauração de uma determinada conduta, a imposição de uma determinada conduta que vai ser extraída através de um processo de execução, uma execução de dar coisa certa, incerta, obrigação de fazer ou uma obrigação em pecúnia. Bom, o nosso ambiente dentro do judiciário, o nosso ambiente é pouco acolhedor. Por quê? Porque o judiciário, na realidade, ele não foi formatado para receber as pessoas. Na realidade, ele é formatado como um ambiente de coleta de provas e de aplicação de sanções. O que nós temos aqui? Temos, então, uma funcionalidade restrita. As pessoas não vão ao judiciário, não se sentem acolhidas no judiciário. O nosso judiciário ele foi formatado para desempenho da profissão legal. Os grandes atores do judiciário, na realidade, quem são? São os advogados, os promotores, os juízes, os profissionais legais. Quando é que a parte vai ao judiciário?
A parte, coitada, vai ao judiciário justamente quando ela é intimada a prestar depoimento pessoal. Eu, particularmente, se fosse convidado a tomar parte num processo judiciário sob essas condições, me sentiria extremamente confortável. A parte não é acolhida dentro do judiciário. O judiciário é um ambiente hostil. Todo mundo que vai ao judiciário e que não é parte profissional, vai ao judiciário sob pena de. Se a testemunha é convidada a ir, ela é convidada sob pena de condução coercitiva. Se a parte é convidada a ir ao judiciário, ela é convidada sob pena de confissão. Né? Então, o que nós temos? Nós temos uma justiça que é estruturada tal qual fosse uma delegacia. A gente tem uma coatividade inerente ao trabalho do judiciário que, na realidade, torna o judiciário um ambiente hostil. Né? Temos uma estrutura, portanto, que não valoriza o conforto e a participação dos interessados, das pessoas que estão numa situação conflitiva. Uma observação aqui, esse tipo de estrutura, na realidade, se torna um agravante do conflito, no final das contas, porque a parte, a doutora Vanessa vai entrar um pouco mais nisso, né? A parte que já está envolvida num conflito, muitas vezes ela se sente até mesmo incomodada por ter sido convidada pela outra parte convidada a se integrar a um processo, vamos colocar assim. Né? Isso, na realidade, contribui para o que se chama de espiral conflitiva. O método de tratamento do conflito pelo judiciário, na realidade, é sim inadequado, em especial nas situações de família. As pessoas no judiciário, como eu já coloquei para vocês, o judiciário ele foi formatado justamente com o viés de preponderância da atuação do profissional legal. Na realidade, quem vai ao fórum não é a parte. Quem vai ao fórum é o advogado. O advogado propõe a ação, vai ver se o despacho inicial foi deferido ou não, se o juiz determinou a citação da parte contrária, se deu uma liminar. Então, o judiciário ele não é um ambiente para que as partes compareçam e resolvam seus problemas. Na realidade, é um local de exercício da pretensão por parte dos advogados e ainda um local também em que o promotor, o juiz também vão defender as suas teses jurídicas. Meu Deus. Desculpem, apertei o botão errado. O profissional legal, então, ele tem a preponderância da sua atuação. As partes têm um papel secundário. Na realidade, as partes são chamadas em momentos eventuais para fins de coleta de provas. Ainda, os nossos funcionários eles são pouco habilitados a lidar com o público profissional. Ou seja, o público leigo. Eles estão habituados a lidar com o público profissional. Eu fui funcionário do fórum, né? Então, quando era funcionário do fórum, a orientação que nós tínhamos do escrivão era justamente o seguinte: olha, o advogado tem que ser respeitado, pediu o processo, entrega para ele. Mas se o advogado vier perguntar qual é o próximo passo do processo, você não pode informar, porque senão você está praticando advocacia administrativa, está instruindo, não pode. Né? Então, o seu papel é entregar o processo e vigiar para ver se o advogado é bem atendido, se não tira fora do processo, e tudo bem, e não abra a boca. Né? Então, é o tipo de atendimento que nós, funcionários públicos, somos treinados a dar. Por quê? Porque o advogado é um profissional legal, ele conhece o processo, ele tem formação jurídica para isso, né? Mas, vejam só, a partir desse momento, o que nós temos? Nós temos um problema de diferencial. Como a parte não vai ao fórum, ou raras vezes vai ao fórum, nós não sabemos lidar diretamente com a parte dentro do Poder Judiciário. E existe aí, então, um desnível de expectativa. Chega a parte no balcão do fórum e pergunta: cadê o processo? Está concluído. Foi para o partidor. O que é um partidor para o público leigo? Eles não têm a mínima ideia do que se trata. Né? Então, nós temos essa quebra de expectativa de atendimento no que diz respeito ao próprio cidadão em referência ao Poder Judiciário. Né? Temos, então, aqui a absoluta falta de participação do leigo da administração da justiça. Quando o leigo vai procurar a justiça, ele efetivamente não consegue ter as suas expectativas bem atendidas. Por quê? Porque a justiça foi formatada para ter um atendimento para o público profissional. Um outro ponto que eu gosto de colocar nessa falta de participação do leigo
é justamente a impossibilidade do leigo, agora o terceiro, participar também na administração da justiça. Ou seja, vamos colocar, existe a participação do leigo na administração da justiça? Existe. Por exemplo, casos de júri. O leigo vem, ele se torna o juiz de fato da causa e pode contribuir justamente para a formação da atividade jurisdicional. Aqui não, nós profissionais legais, a questão do júri é uma questão absolutamente excepcional no nosso sistema, né? Aqui, na administração da justiça, em regra, não existe a possibilidade do leigo participar, arejando, inclusive, a possibilidade de se melhorar a estrutura do judiciário através da ótica do público em geral. Produto nosso. O produto nosso, no final das contas, é a sentença ou o acórdão, é uma decisão judicial. Este é o produto que, até muito pouco tempo atrás, era o único produto que o advogado poderia ofertar para o seu cliente. Não havia outro meio de invocar a proteção do judiciário, senão através da apresentação de uma petição, de uma imputação de quebra de dever jurídico à parte contrária. E esse produto ele tem várias componentes, vamos dizer assim, que não são controláveis. Os meios de prova não são controláveis. Nós nunca sabemos qual o resultado que uma perícia vai chegar, nunca sabemos o que a testemunha que senta no banco vai falar. Eu gosto de colocar um exemplo. Quando eu era juiz em Araçatuba, tinha um advogado lá, que era um sujeito, chamavam ele de Zé Louco, né? Mas ele era um sujeito folclórico, né? Porque ele era... deram esse apelido para ele justamente por quê? Porque ele era extremamente honesto. Ele falava tudo aquilo, tudo que ele falava era absolutamente verdade, né? Então, ele orientava os clientes, às vezes até de um jeito meio estrambótico, mas assim, ele era um cara honesto, né? E se gabava justamente de ser honesto. E esse advogado um dia me chega como testemunha de uma ação revisional de alimentos. Olha, meu senhor, o autor da ação aqui, ele está pedindo, foi arrolado pelo autor da ação, né? Ele está pedindo aqui a revisão dos alimentos, tal, dizendo que está numa situação de penúria, dizendo que não tem nada em nome dele. Aí ele, sim, senhor, doutor, efetivamente ele não tem absolutamente nada em nome dele. Mas a namorada dele tem 4 caminhonetes. A mãe dele tem 200 cabeças de gado no pasto, né? E ele não tem nada em nome dele. Ele não está mentindo não, doutor. E colocou claramente. E ainda, ele mexe todas essas coisas aí e tem condição de pagar essa pensão, se não até mesmo aumentar, né? Vieram aqui, não vou mentir para o senhor, doutor juiz. É isso aí. Então, o que acontece? É isso que acontece. Às vezes a gente está lá numa situação, já vi quantas vezes, o próprio advogado ser surpreendido com o depoimento pessoal do próprio cliente ou da própria cliente, que levanta uma questão que deixa o advogado encabulado. Nossa, não é nada disso. Por que o senhor não me contou isso antes? Não era para chegar aqui isso aqui, né? Então, o advogado, ele, no final das contas, acaba sendo vendido pelo próprio cliente, né? E se coloca aí, que coloca o seu representante numa situação até mesmo embaraçosa. Ou seja, mais uma vez, os meios de prova, eles não são controláveis. A partir do momento em que nós entramos numa fase probatória, as partes perdem o controle sobre o processo e o processo acaba ficando na mão do profissional legal. Um outro ponto é o conteúdo da decisão. O conteúdo da decisão também não é controlável. Aqui a gente entra numa digressão. Eu posso ir por um caminho muito curto ou um caminho muito comprido. Eu vou abreviar o caminho comprido e falar basicamente o seguinte. Hoje é reconhecido que o sistema legal perdeu precisão. Maria Rosário Ferraresi, uma estudiosa italiana, coloca que antes nós tínhamos um sistema binário de solução de conflitos. Ou era o legal ou ilegal. Isso era característico da legislação do século XIX, aquela legislação dos grandes códigos. Mas na medida em que a sociedade foi se aprimorando, o sistema legal foi se tornando progressivamente mais complexo, incorporando maiores hipóteses de subsunção de normas aos fatos, de forma tal que, hoje, nós temos especialistas em uma área do direito que
colocam propostas colidentes com outras que são ofertadas por profissionais de outras áreas do direito. Vamos colocar um exemplo. O pessoal da Agência Nacional de Saúde coloca um determinado rol de normas para a regulação dos planos de saúde e o Código de Defesa do Consumidor coloca outras que são absolutamente colidentes. Quem vai ter que resolver isso? O juiz. Segundo Maria Rosário Ferrarese, justamente por conta disso, a atividade do juiz, que era simplesmente decidir à luz do legal ou do ilegal, conforme a formatação do judiciário do século XIX, hoje se tornou uma atividade difícil. Ao juiz não é dada tão somente a responsabilidade de solucionar o conflito. Além disso, o juiz ele tem que dar senso a todo esse cipoal de normas, a todo o sistema jurídico, naquela situação do caso em concreto. Ou seja, perdeu-se precisão do sistema legal. E é uma grande verdade. E isso não é somente um problema que diz respeito ao judiciário brasileiro. Isso diz respeito a todos os sistemas jurídicos ocidentais, em que a gente vê a complexidade do sistema legal. Na França, por exemplo, do Matheus e Boissavy, escreveram um livro, Reconstruindo a Justiça, onde eles enumeram a existência de mais de 8.000 leis e 50.000 decretos no sistema legal francês. O que nós temos? Nós temos uma progressiva legiferação que se retroalimenta justamente pela sua incapacidade de afirmação e coerência. E agora eu volto à explicação mais rápida. Né? Por isso tudo, o advogado tem aquela velha piadinha da cabeça de juiz e o do bumbum do nenê. Né? Defendendo os meus colegas, não é só isso. Né? Embora exista um certo risco. Né? No caminho mais rápido, sendo esse, né? Mas no caminho legal, realmente, e filosófico, nós temos essa complicação. Como é que a gente fica? O sistema legal, o advogado, ele precisa dar um retorno de segurança para o seu cliente. Com um sistema legal desses é possível? Não é possível. Por quê? Porque o conteúdo da decisão, justamente pela perda de eficácia, de precisão do nosso ferramental legal, ele se torna cada vez mais complexo e indefinido. O material, imprecisão do operacional normativo, justamente gera a impossibilidade de pré-definição do conteúdo da decisão jurisdicional. E note-se, esse problema ele se replica conforme o número de turmas, o número de recursos. Você, então, você está satisfeito com a sua decisão, você não recorre, mas a parte contrária recorre. E vocês estão lastreados numa jurisprudência dominante no tribunal, mas o recurso cai naquela Câmara da Morte do Tribunal de Justiça, que, no final das contas, reverte todo tipo de decisão. E o seu cliente fica surpreso depois quando a decisão é revertida. Então, o que nós temos? As vias recursais, elas colocam ao quadrado, ao cubo, o risco de imprecisão no conteúdo da decisão judicial. O prazo, então, esse é o menos controlável possível. Vejam só, quanto tempo demora para julgar o processo? Não sei, tem vara que demora 2 anos, tem vara que demora 40 dias. Né? Nós temos uma disparidade da administração do sistema judiciário que leva justamente a essa maior, essa grande diferença no que diz respeito ao tempo de finalização do processo. E note-se, quando a gente fala a respeito de decisão, a gente está falando aqui na decisão de primeira instância, do título executivo, formatação do título executivo. Dá a sentença, depois vai o processo para o tribunal, acórdão, vai para o STJ, STF, só Deus sabe quando acaba. Vindo um conteúdo impositivo de sentença, a gente tem um outro problema, a concretização desse conteúdo, através do processo de execução. Quantas vezes o cliente chegou e falou o seguinte, tudo bem, ganhou lá no tribunal, pendura na parede. Parabéns, é a única coisa que ele vai ter. Pendura na parede, congratulações, né? Assim, porque não vai conseguir nada. A partir de ontem, já estou alienando todos os meus bens, ninguém vai achar nada em meu nome. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de situação? Estou com um processo de 9 volumes em que o sujeito fez exatamente isso. Inclusive, foi para a cadeia, passou 30 dias lá, né? E ficou lá dentro da cadeia, cumpriu a pena dele e alienou os seus bens para outras pessoas.
e continua na atividade empresarial dele, né? Então, é bastante complicado isso, por quê? Porque não houve, na realidade, a internalização do conteúdo convivencial que a sentença deveria sugerir a essa pessoa, né? E simplesmente se ingressou num jogo judiciário de recusa ao reconhecimento daquela decisão. Resultado desse tipo de operacionalidade, nós temos 21 milhões de processos no estado de São Paulo, somente na Justiça Estadual, nós estamos falando da federal aqui, né? Que significa aí que existe um processo para cada cidadão do estado de São Paulo. Olha que maravilha, democratizamos realmente o acesso à justiça. O que nós temos, não esqueçam, o processo tem duas partes, por isso que temos 21 milhões de processos. Temos ainda um viés de justiça paternalista e intervencionista. Hoje as pessoas não buscam mais resolver os seus problemas, elas ameaçam a parte contrária. Ao invés de buscarem a solução de problemas, elas ameaçam com a propositura de um processo. Elas precisam de um juiz para dizer o que é certo e o que é errado. O juiz, ele é intervencionista. Hoje a gente vê, finalmente, sair um pouco aquela posição do juiz. Olha, aqui é obrigado a entrar pelo judiciário, resolver assim. Nós tivemos, por exemplo, aí a possibilidade de se realizar divórcios com cartório, acompanhados de em cartórios, acompanhados de advogados, que é um progresso frente ao viés intervencionista que existia antes na legislação. Por que se exigir, na realidade, a presença de um juiz num processo de divórcio, quando as partes mesmas celebraram por si só os casamentos e agora elas querem desfazer esse negócio jurídico pelas mesmas vias, né? Isso contraria aquela ideia do direito civil de que o requisito para você desfazer o ato são os mesmos requisitos que foram necessários para a sua consecução, né? Burocracia. Para atender esse judiciário intervencionista, esse judiciário paternalista, nós temos que custear uma estrutura gigantesca, que na realidade acaba por interferir em pequenas causas, causas que talvez fossem melhor resolvidas dentro de um escritório de advocacia, dentro de um cartório, né? Então, essa burocracia, então, justamente alimenta o judiciário e nós temos que nos formatar, como colocou bem Capelletti, nós temos que nos formatar como um judiciário gigante, um judiciário que interfere em todos os aspectos cotidianos da vida do cidadão. Esse sistema, como já coloquei para vocês, gera a resistência do perdedor. O processo é um jogo de tudo ou nada. Ou você ganha, ou você perde. O perdedor, normalmente, não internaliza os preceitos que são colocados em sentença. Ele resiste àquilo que o juiz propõe, né? E, por conta disso, nós temos uma sociedade, não de pessoas que seguem as normas, mas, na realidade, de pessoas que resistem a elas de uma forma geral, né? Temos a questão do custo do processo. Cada processo custa R$ 1.750 por ano para os cofres públicos. Se nós temos 21 milhões de processos, vocês podem multiplicar esse R$ 1.750 e verificar aí o tamanho do custeio do judiciário de uma forma geral. Temos aqui a inviabilidade do litígio como forma principal de eliminação de conflitos. Vejam só, eu muitas vezes penso muito nessa palestra, assim, se eu fosse advogado, o tipo de produto que eu teria até hoje para ofertar para o meu cliente. Em primeiro lugar, eu não sei, em primeiro lugar, as provas que eu vou produzir em juízo. Sua testemunha pode chegar a falar A, B ou C. Parte 2, eu não sei como o juiz vai interpretar isso. Parte 3, não bastasse o juiz, tem os caras do tribunal que podem rever essa decisão de uma forma A, B ou C, conforme o entendimento da Câmara. Terceira parte, mais para frente. O que acontece? Uma vez, eu não sei quando eu vou alcançar essa decisão final. Quarta parte. Não sabendo quando alcançar a decisão final, não sei quando ela vai ser executada. Realmente, para o advogado, o produto que o judiciário oferece é um produto embaraçoso, constrangedor. E vejam só, a Constituição coloca, o advogado é essencial à administração da justiça. Aos olhos do povo, na realidade, todos nós somos uma coisa só. Advogados, juízes, promotores, todos nós
Ofertamos esse produto até hoje para a população em geral e, por conta disso, nós somos muito mal vistos, né? Muito mal vistos com desconfiança. Mas, na realidade, por quê? Porque o nosso instrumento de trabalho é um instrumento complicado. Justamente por conta disso, a Resolução 125, ela colocou a necessidade da criação de uma política pública de eliminação de conflitos fora do processo. Então, ela criou o Núcleo Permanente de Resolução de Litígios nos tribunais, que vai induzir a política de conciliação e de mediação. O núcleo ele vai propor a adoção de políticas públicas, então, de eliminação de conflitos. Ou seja, a gente vai trazer grandes litigantes para trabalharmos os problemas, ou de forma preventiva ao processo, antes da instalação de um processo, ou mesmo organizar formas massivas ou racionais de eliminação de conflitos. Para a execução dessas políticas públicas foram criados os centros de conciliação. Eles são os executores, são o braço motriz das proposituras que o cérebro, o núcleo, coloca em execução dentro do tribunal. Uma das preocupações principais também do núcleo é justamente a qualificação e controle da atividade dos conciliadores e mediadores. Então, os mediadores e conciliadores, eles vão trabalhar junto aos centros de conciliação para solucionar os conflitos. O mais interessante, eu não coloquei isso na apresentação, é que os núcleos, os centros, eles permitem o desempenho da atividade conforme a necessidade do cliente. Então, o que acontece? Alguém nos procura, uma grande empresa, eu quero fazer uma eliminação massiva de processos. Nós podemos realizar uma política pública em que esse parceiro interessado ele vai colocar como ele vai eliminar esses processos, ou seja, quais são os benefícios que você vai ofertar ao seu cliente para que a gente venha a aderir a essa política pública. Qual o percentual de desconto, parcelamento, etc, etc. Então, a gente tem a possibilidade de lidar com litigantes de massa. Isso é recomendado na Resolução 125. Mas, por outro lado, a gente também consegue dar um atendimento particular às partes. No caso de direito de família, por exemplo, a gente faz a recepção das partes. Cada parte tem o seu problema. O mediador, o conciliador, vai ouvir o que essas partes têm a dizer e vai verificar. Existe um conflito interpessoal grande? Essas partes estão querendo tão somente realizar aqui um acordo, a solução do conflito de uma forma rápida, ou elas precisam ter as suas relações trabalhadas? Se elas precisam ter suas relações trabalhadas, vão ser encaminhadas para a mediação. Se elas querem simplesmente eliminar o conflito, vamos fazer uma conciliação. Às vezes, nós temos até situações em que as partes já vêm conciliadas. Elas simplesmente querem um serviço de regulamentação da situação jurídica delas. Vamos transformar a situação, o divórcio entre aspas de fato, né? Separação de fato, em uma situação de divórcio regular. É um tipo de atendimento que nós fazemos no Sejusc também, mas fazemos esse atendimento de uma forma expressa, de uma forma rápida, não através da forma burocratizada tradicional. Com base nisso, então, hoje a gente está conseguindo implementar um novo judiciário. No judiciário antigo, se nós tínhamos o viés retrospectivo, a gente olhava no retrovisor, via os fatos passados para aplicar a sanção ao normal fato, aqui a gente trabalha com o viés prospectivo, como a doutora Vanessa vai colocar. A oficina de pais e filhos, ela foca justamente nessa questão de um viés prospectivo. Ou seja, ao invés da gente ficar focando a análise dos fatos passados, a gente vai analisar as perspectivas de convivência futura. Não vamos discutir a culpa, quem foi culpado, quem não foi, pela finalização do relacionamento, né? Vamos buscar como esse casal deverá implementar as suas novas formas de relacionamento. Se antigamente nós aplicávamos a subsunção da aplicação normal fato, a gente vai buscar o realinhamento dos interesses comuns já existentes. Se aquele casal efetivamente tinha um relacionamento, é porque eles se gostavam, que houve um interesse recíproco. Na realidade, o que nós devemos fazer é sensibilizar a parte contrária a respeito daquela pessoa com quem ela já teve algum tipo de interesse anteriormente e tentar realinhar, readequar a situação para que elas tenham um prognóstico futuro de um relacionamento razoável, né? No viés retrospectivo, nós tínhamos a possibilidade de análise de casos individuais. Hoje, a gente tem a possibilidade
tanto de trabalhar os casos individualmente de uma forma adequada, através, por exemplo, de uma mediação, como também a possibilidade de fixar políticas públicas de eliminação de conflitos de massa através de causas repetitivas. Então, a gente não tem a necessidade de fazer aquela análise caso a caso de determinados conflitos. Vamos juntar as pessoas em situações similares, vamos juntar o interessado em eliminar esses conflitos em situações similares e vamos propor aí a resolução massiva de conflitos, mas sem a necessidade de propositura de processo ou, já proposto processo, de uma forma unificada. O objetivo do judiciário tradicional era a aplicação da sanção, e hoje o nosso objetivo é justamente a obtenção de um equilíbrio, um novo reequilíbrio de interesses que possa servir a ambas as partes. Se no judiciário tradicional nós temos a imposição coativa da conduta na área civil através do processo de execução, no processo de conciliação, a nossa busca aqui é justamente a somatória de vontade das partes. Se nós tínhamos um jogo positivo, negativo no processo tradicional, aqui ambas as partes saem com a possibilidade de propostas positivas. Ambas as partes colocaram seus pontos de vista, fizeram a somatória de interesses, e aí a gente simplesmente vai homologar esse interesse por parte do Estado. Então, o Estado ele não tem que impor à parte contrária uma determinada conduta. Por quê? Porque ela aderiu voluntária e espontaneamente àquela propositura normativa que está sendo acolhida pelo Estado, homologada pelo Estado. Nosso ambiente. Judiciário tradicional, aquele ambiente pouco acolhedor. Olha, você vai lá sob pena de, né? Voltado ao atendimento dos profissionais legais. Agora, no judiciário, o que nós temos? Nós temos um trabalho diferenciado. Quando a gente realiza o trabalho dentro dos centros, a gente se preocupa justamente com o acolhimento dessas pessoas dentro da justiça. Nós não estamos tão preocupados com o atendimento do profissional legal. A nossa preocupação é que essas pessoas se sintam à vontade justamente para nós eliminarmos resistências que são colocadas a essas situações que geram contribuições à espiral conflitiva. O sujeito vai para um ambiente acolhedor, calmo, convidado para, sensibilizado a respeito da existência do problema, tentar buscar aí uma solução comum e sem a necessidade, no mais das vezes, da propositura de um processo. Nós buscamos aqui um ambiente receptivo, acolhedor. No nosso Sejusc lá, a nossa preocupação é que haja um ambiente claro, com mesas redondas, sem aquele viés da mesa do juiz, com tabladinho, o advogado lá embaixo, coitadinho, a parte, então, morrendo de medo do juiz e nem podendo falar na presença ali do advogado. Olha, nem fala nada aqui, que senão vai virar confissão. É esse tipo de viés adjudicativo que a gente quer eliminar nesses centros de conciliação e também onde nós realizamos a oficina de parentalidade, de pais e filhos. É aquela piada, né? Delegacia, enterro e fórum, ninguém diz até a próxima. Ninguém quer voltar para esses lugares, né? Então, no Sejusc, quem sabe a gente melhore um pouco a nossa imagem, né? A nossa intenção é justamente essa. A funcionalidade principal do meio jurídico é justamente a coleta de prova e imposição da vontade estatal. Justamente para que a gente afaste esse viés, nós temos aqui como funcionalidade principal nossa, induzir as partes à exposição de pontos de vista, sensibilização para abertura e negociação. Quando a gente entra no judiciário, a parte entra ali justamente para que se extraia dela uma confissão ou para que a gente consiga a coleta de provas. Aqui não. Aqui a gente vai resgatar aquele relacionamento entre as partes. E goste ou não, normalmente, quando a gente não fala de responsabilidade civil, basicamente a gente vai falar do quê? Divórcio, alimentos. Ou seja, as partes tiveram um relacionamento afetivo, né? Ou seja, reconheceram a outra parte como alguém interessante e se afeiçoaram a ela, né? Ou mesmo no cível. Eu fui às Casas Bahia, fizeram propaganda, 50 vezes sem juros, eu posso parcelar meu DVD. Eu fui conquistado pela própria empresa e eu tive algum interesse nessa empresa. É a hora da empresa resgatar a sua imagem junto ao consumidor, quem sabe até fidelizando esse consumidor. Por que não? Né? Então, a gente tem que induzir a parte à exposição de seus pontos de vista, sensibilização para a abertura e para a negociação, para a normalização daquela relação que foi desbalanceada.
no nosso ambiente, nós não temos a valorização do conforto e participação da parte, enquanto que, justamente no Sejusc, nós buscamos, sim, o engajamento das partes como as partes como atores principais no processo de negociação e mediação. As pessoas na conciliação, nós temos a preponderância da atuação do profissional legal dentro do fórum. Quem vai trabalhar é o advogado, né? A parte não comparece ao fórum, quando comparece naquela situação sob pena, né? Na conciliação e na mediação, o profissional legal, ele, na realidade, volta a ter o trabalho de assistência. Na realidade, quem tem que atuar com o papel preponderante é justamente a parte. A parte é o elemento principal do trabalho no Sejusc. O papel secundário das partes no fórum tradicional, ele é substituído pelo papel de protagonista. Na realidade, o que acontece? Justamente por nós chamarmos aqui as partes à responsabilidade da construção de um acordo através do processo de mediação ou conciliação, ela volta a ser o objeto de atenção principal do judiciário. Não a argumentação do advogado, não a tese jurídica que o juiz vai adotar. Isso é muito importante, por quê? Porque, na realidade, o homem volta a ser o centro do sistema legal. Não se preocupa tanto com a lei, com a aplicação da lei, com a interpretação, com a preliminar, com a prescrição ou decadência. Na realidade, nós estamos preocupados em resolver o problema daquela parte que está ali. Vamos resolver, sim, com instrumentos legais? Vamos e devemos fazer isso. Mas a lei, ela se torna um instrumento para se alcançar justamente aquilo que as partes estão pretendendo. Então, o homem volta a ser o centro da preocupação do sistema legal, e não a lei. É uma revolução, no meu ponto de vista, copernicana na atuação do sistema jurídico. O homem volta a ser o centro da nossa preocupação. O homem, a lei está lá para servir ao homem. Não é o homem que está lá para servir à lei. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui, justamente, a gente recoloca a funcionalidade principal da justiça, que sempre foi, desde o tempo do direito romano, a solução dos conflitos entre os homens. Somos, todos nós, viciados na aplicação da lei, a subsunção da norma ao fato na prova. Vamos tentar adotar um viés diferente, uma vez que o próprio instrumento legal se vê esgotado. Vocês podem ofertar um produto novo, em que vocês vão acabar gerando a adesão do seu cliente à construção de um próprio acordo a que ele vai aderir e justamente também a internalização de preceitos jurídicos de convivência, que é o objetivo principal da norma. Então, aqui nós temos o grande diferencial do movimento de conciliação e de mediação, que é a possibilidade da pessoa aderir justamente, construir a sua própria proposta de lei que vai ser homologada pelo juízo. Uma outra preocupação das pessoas na conciliação. Os funcionários no judiciário tradicional são habilitados a lidar com o público profissional. Nós temos, dentro dos centros de conciliação, a necessidade de formar funcionários especialmente habilitados para lidar com o público leigo. O que acontece? A pessoa que vai ao judiciário, vai a um centro de conciliação, ela está numa situação de vulnerabilidade extrema. Não é como uma pessoa que vai ao poupa-tempo, por exemplo, tirar uma segunda via de uma identidade ou a carteira de habilitação. Não. Essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade exacerbada e, justamente por isso, o funcionário ele deve ter a sua sensibilidade proporcionalmente elevada frente ao grau de sensibilidade da pessoa que está sendo atendida estar extremamente baixo. Não adianta o funcionário do Sejusc, por exemplo, colocar assim no balcão do Sejusc: desacato, pena, há tantos anos, como muitos dos senhores já viram nos cartórios. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é não intimidar a pessoa, é não contribuir com a espiral conflitiva. Então, a pessoa tem que se sentir acolhida, tem que se sentir valorizada, justamente para confiar no meio que o Estado agora está disponibilizando para a solução de conflitos. Aqui, finalmente, o que nós temos? A falta da participação do leigo na administração da justiça. Um outro ponto importante que nós temos
na conciliação é a admissão do conciliador ou mediador leigo a temperar o profissionalismo da justiça. Temos, então, conciliadores e mediadores que são psicólogos. Temos conciliadores e mediadores que são professores aposentados. Temos conciliadores e mediadores que são executivos aposentados que querem trabalhar lá justamente para complementar a sua carreira. Essas pessoas elas contribuem com o seu ponto de vista e permitem o arejamento justamente do sistema judicial, permitindo aí que nós, profissionais legais, nós consigamos aí adaptar justamente as nossas estruturas para melhor atender a população, coisa que não acontece no fórum, por exemplo. Resultado desse procedimento todo é a eliminação de 24.230 conflitos entre expedientes pré-processuais e processos, isso no ano de 2012. Né? Agora nós temos um novo produto do judiciário, fora da sentença. Sentença, aquele produto que vocês não sabiam o conteúdo da prova, não sabiam o conteúdo da decisão, não sabiam o tempo em que a decisão ia ser alcançada, e por último, não sabem quando essa decisão vai ser concretizada, vocês podem, num procedimento muito menos complexo do que aquele da justiça tradicional, vocês podem alcançar rapidamente através de um procedimento de conciliação ou de mediação. Mediações complicadas demoram 6, 8 meses, até 1 ano, que é um procedimento ínfimo, né, em relação a um processo que vá, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Né. Conciliações na área de família, em que as partes têm um certo grau de entendimento, se alcançam em 40, 50 dias, um prazo muito menor do que qualquer tipo de procedimento judicial. Metodologia de trabalho diferente do formalismo do processo. Aqui a gente gasta a nossa energia para atender justamente as necessidades das partes, e não tanto para expor argumentos ou posições legais. Principalmente porque essas posições legais são dúbias, sujeitas à interpretação e, no mais das vezes, inconclusivas. A leveza e a maleabilidade do procedimento gera uma alta eficácia de resultados. Temos só uma linha de produção dentro do fórum. Procedimentos, Código de Processo Civil. Aqui não. Aqui nós temos a possibilidade de formatar o procedimento conforme as necessidades das partes. O que a gente vai fazer? Olha, numa mediação, olha, é um caso de inventário, nós precisamos trazer uma avaliação dos bens. Daqui a 15 dias, vocês podem trazer para uma nova sessão de mediação esses elementos? Podemos. Quem está faltando? Ah, falta um vizinho. Traga um vizinho para a gente conversar. Tudo isso vai ser formatado conforme as necessidades das partes. Nós não temos a rigidez do procedimento preclusivo que leva à frente aqui o nosso processo civil de uma forma geral, mas que no final das contas acaba também complicando a solução dos problemas. A parte sempre tem que estar adstrita ao procedimento e não pode trazer elementos de fora. Na área de família é muito comum nós termos muitas questões paralelas que necessitam aí, de resolução, mas que não são trazidas justamente por causa do estreito âmbito da vinculação do juiz àquilo que é pedido em sede de inicial. Quantas vezes já não vi, por exemplo, colegas, o negócio é o seguinte, aqui a gente só vai resolver o problema de alimentos, o divórcio a gente resolve em outro lugar, vocês vão ter que pleitear pelas vias próprias essa pretensão que vocês estão exercitando aqui, não pode. Aqui no procedimento de mediação ou conciliação, tudo cabe, desde que as partes entendam que esse ponto é relevante. Temos aqui, no final das contas, o acesso à justiça de forma efetiva, tempestiva e adequada, como coloca o professor Kazuo. Efetiva por quê? Porque as partes vão cumprir efetivamente aquilo que elas estão colocando na sua conciliação. Forma tempestiva. As partes têm urgência, querem a resolução rápida do litígio, elas vão ser colocadas ali conjuntamente e poderão chegar, na maioria das vezes, rapidamente a uma solução amigável. E adequada, por quê? Porque a gente pode alcançar em profundidade aquilo que as partes pretendem. Por quê? Porque o mediador e o conciliador não está, ao contrário do juiz, vinculado àquilo que foi pedido em sede inicial. Ou seja, o campo de negociação dele é amplo. A gente tem que imaginar o seguinte, nós, profissionais legais, estamos adstritos à lei, única e exclusivamente. Então a gente tem um núcleo duro que leva ali a resolução do conflito. Mas as partes não, as partes têm um âmbito de liberdade muito maior. Então elas podem realizar ofertas diferentes daquele núcleo duro que o juiz está obrigado a decidir, justamente para tentar seduzir, trazer a parte contrária para a solução do conflito. Isso tudo gera aqui
uma negociação. A negociação engendra a internalização das normas, convivência e exercício da cidadania, ao contrário do produto sentença. As partes vão desenvolver a capacidade de conversação, e isso a doutora Vanessa vai colocar com muita propriedade através do procedimento que ela desenvolveu, e vão buscar aí a convivência, a necessidade de respeito recíproco. Aqui a gente tem, na realidade, o grande diferencial da conciliação e da mediação, que é justamente permitir-se que as partes construam a sua cidadania e, através disso, se reconheçam não a necessidade de submissão da parte contrária ao que ela pretende, mas, principalmente, a necessidade de respeito e convivência de direitos, que é característica de uma sociedade que se diz moderna, uma sociedade que se diz pluralista, como a nossa sociedade pretende ser. Aí eu entro nas minhas páginas finais, temos aqui a Oficina de Pais e Filhos. A proposta da doutora Vanessa, ela vem justamente na esteira dessa característica dos centros de conciliação, de internalização de condutas, reflexão, educação e solução dos problemas das partes. Aqui, a Oficina de Pais e Filhos é uma atividade preventiva ou paralela à atividade judicial. Ou seja, a gente pode fazer essa oficina tanto para as partes que não sequer ingressaram com o processo, como nós às vezes fazemos aqui, né? Quando a parte vai ao centro de conciliação e nós notamos que elas estão com ânimos muito alterados, exaltados, nós recomendamos que elas vão às oficinas de pais e filhos, para que depois elas retornem para um procedimento de mediação ou de conciliação. Ou mesmo, paralela à atividade judicial, já existe um processo em andamento, nós recomendamos, muitas vezes em audiência mesmo, olha, é melhor vocês irem para a oficina de pais e filhos. E eu faço frisar muito isso, a oficina de pais e filhos não é algo avaliativo, vocês não vão receber ponto positivo ou negativo. A nossa preocupação principal é dar ferramental para que vocês consigam redimensionar a relação que hoje está conflitiva para uma relação melhor para vocês dois. E a oficina é um ferramental muito importante para isso. Né? Isso vem dentro desse viés de acolhimento das partes dentro do Poder Judiciário. O que a gente quer é justamente, não somente resolver o processo, a gente quer ir além, a gente quer dar instrumentos de cidadania e de acolhimento dessas pessoas que estão em situação de necessidade, para que elas se sintam efetivamente amparadas e que nós consigamos efetivamente resolver os problemas delas. Eu, como juiz de família, sei, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim de uma vara cível, trabalhei 11 anos no cível. E como juiz cível, a minha atividade era dar sentença, e ponto. Vim aqui, verifiquei, primeiro mês, o sujeito entrava com uma ação de alimentos. Dava sentença na ação de alimentos, resolvi rápido o problema, maravilha. Dali a 2 meses, o sujeito entrava com uma ação, mas uma ação revisional de alimentos. Por quê? Porque ele não ficou satisfeito com a minha decisão, mas ele nem se deu o trabalho de recorrer, ele simplesmente alterou um parágrafozinho dizendo, por exemplo, que não recebia mais horas extras, não estava mais desempenhando uma atividade extraordinária que lhe granjeava determinada renda e que, por conta disso, ele estava propondo ação revisional. Mudava-se um parágrafo, como as sentenças de família não queriam coisa julgada material, só queriam coisa julgada formal, eu tinha que processar aquela ação novamente. O que acontecia? Para mim ficou muito claro nesse momento que a minha decisão não resolvia o problema. O que resolvia o problema era uma persuasão de fundo, uma persuasão racional, efetivamente, que teria que passar pelo processo de conciliação e de mediação. Então, o produto sentença nos conflitos de família, ele é insuficiente. O caráter educativo das atividades do centro vem justamente buscar isso. Através do mediador e do conciliador, a gente persuade as pessoas, convida essas pessoas a participarem de um processo de negociação para a eliminação consensual desse conflito. A partir do momento que ela deu o seu tijolinho para a construção do acordo, ela vai olhar naquele acordo e vai ver seus tijolinhos ali incorporados aquilo que ela está se vinculando. O resultado disso é justamente um caráter educativo. As partes ficam habilitadas, então, para lidar com a crise da família. A gente dá um ferramental que abre a comunicação entre as partes e a gente afasta esse viés adjudicativo do conflito. Como um conciliador meu colocou muito propriamente, se no judiciário tradicional a gente
fica olhando pelo retrovisor o que passou, o que não passou, a aplicação da norma ao fato, conforme a norma vigente ao tempo. Não, aqui a gente não faz isso, aqui a gente olha pelo para-brisa. A gente vai ver lá na frente o que essas partes estão pretendendo e como elas vão consolidar justamente esse relacionamento de uma forma legal. Ainda, sensibilização das partes para a necessidade de convivência a longo prazo. A gente, no conflito de família, tem que sensibilizar, olha, você vai ganhar essa ação aqui contra a vontade da sua mulher, você vai ganhar. Mas toda vez que você for buscar a criança, você vai, não vai lidar com a mãe da criança, você vai lidar com a parte ex-adverso, né? Que vai resistir ao exercício da sua pretensão. É isso que o senhor quer? Então, aguarde a sentença. Se o senhor quer resolver o problema de forma efetiva, não é através da sentença que o senhor vai resolver. Vai ser através de uma concessão recíproca, de um reconhecimento recíproco, e através principalmente da sua contribuição, a sua adesão a esse processo voluntário, sensibilizando a parte contrária do porquê que o senhor quer ver essa criança, do porquê que o senhor quer rever a sua pensão. Ainda, para isso é necessária a abertura de vias de diálogo independentes do judiciário, que é a preocupação principal da doutora Vanessa aqui. Essas vias de diálogo, mais uma vez, vão permitir que as partes consigam aí expor os seus pontos de vista, sensibilizá-las a respeito aí da necessidade dessa convivência. E, principalmente, busca se conscientizar os pais a não penalizarem os filhos pelo fracasso do relacionamento. O filho, coitado, não tem consciência do relacionamento entre os pais, do porquê esse relacionamento se findou. E muitas vezes os próprios pais também não têm consciência do porquê o relacionamento se findou. O fato é que se findou, as partes não têm mais interesse recíproco em manter esse relacionamento. Como a gente vai tocar essa vida à frente? É difícil, mas, no final das contas, como se coloca lá o símbolo yin e yang, da crise nasce uma oportunidade. A pessoa está envolta naquele tumulto de sensações desagradáveis, mas, na realidade, ela pode extrair consequências importantes, melhorias expressivas até na sua vida, se ela souber lidar com esse momento. Justamente, temos a questão da mutação do relacionamento, a mutação qualitativa do relacionamento. O que acontece? O foco da oficina é justamente frisar as partes do seguinte: o seu relacionamento não está acabando, ele só está mudando de qualidade. Se eu estiver errado, Vanessa, me corrija, né? Minha professora. As partes estão mudando aí o teor do seu relacionamento, elas têm que ter foco nisso, né? Como é que eu vou redesenhar o relacionamento com a minha ex-mulher e o filho vai continuar sendo meu filho o resto da vida. Então, a grande preocupação é justamente dar a tônica dessa mutação, não da finalização do relacionamento. O sujeito se sente à beira de um abismo na finalização desse relacionamento, e não é assim. Esse relacionamento vai continuar, mas de uma forma alterada. Justamente nessa esteira, então, é que a gente tem aquela preocupação de se instaurar na pessoa um viés prospectivo da administração da situação de crise em que ele se encontra. Olha, você está numa situação ruim, mas daí você pode tirar consequências relevantes, importantes. Uma coisa que eu coloco, por exemplo, em audiência. Sua mulher gostava de praia? Não, não gostava. O senhor gosta de praia? Gosto. Então, antes o senhor não podia levar os seus filhos para a praia. Agora o senhor pode, no seu direito de visita. Por que o senhor não faz isso? Leva os seus pais. Sua mulher deixava os seus filhos passarem um final de semana com seus pais na praia? Não. O senhor pode fazer isso agora. Mas desde que o senhor trate a sua mulher amigavelmente para a solução do conflito. É uma grande oportunidade para o senhor. Fazer um curso no exterior com as crianças, por que não? Então, essa situação, a gente precisa fazer as partes entenderem que a situação de crise, na realidade, abre uma oportunidade para situações novas, para oportunidades novas que poderão ser experimentadas por elas, caso elas tenham uma abordagem menos retributiva do conflito. Esse é o próximo item. Nós temos o afastamento dessa abordagem retrospectivo-retributiva. Eu quero uma aplicação de pena. Essa ideia penal, ela deve ser afastada para que a gente consiga reconstruir o relacionamento entre as partes através de um viés prospectivo. Ainda, nós vamos construir novas relações familiares. As relações familiares vão ser transformadas, não vão ser extintas, elas vão continuar. O pai continuará pai, a mãe continuará mãe.
A doutora Vanessa frisa muito isso também, a necessidade de vias de comunicação diferenciadas. Olha, o discurso entre pais é diferente do discurso entre filhos. Nós vamos discutir questões de pensão, nós vamos discutir a parte. O relacionamento entre os filhos não pode ser alterado. A gente deve, inclusive, frisar a permanência das relações parentais, ainda que de forma diferenciada. No final das contas, os pais permanecem com necessidades de comunicação para a definição aí dos seus interesses comuns no que diz respeito aos filhos. O filho está doente, o pai talvez tenha uma recomendação de médico que seja adequada para a mãe. Eles vão ter que discutir a respeito de escolas. Então, a manutenção de um processo entre eles é prejudicial a esse tipo de diálogo, né? Quanto menos conflitos houver, melhor será essa comunicação sem ruídos entre os pais para fins de administração da situação dos filhos. Então, existe aqui a necessidade de qualificação e filtragem da comunicação com os filhos. A doutora Vanessa vai colocar isso com muita propriedade. Olha, a gente não pode passar, por exemplo, discussões de alimentos através do filho, usar o filho como garoto de recado, espião, ela tem umas expressões até engraçadas quanto a isso, né? Mas o filho não pode estar envolvido no problema entre os pais. Relação com os filhos é uma coisa e relação com os pais é outra. Deve-se dar, então, aqui segurança ao filho, apesar da crise do relacionamento originário. O filho deve se sentir acolhido. E, vejam só, isso é muito importante. Existe a sensibilização da necessidade da manutenção de relações de qualidade para ambos os genitores com o filho. É de interesse de ambas as partes a manutenção dessa qualidade. As partes estão envolvidas ali no conflito, mas, por exemplo, semana passada peguei um processo em que a mãe entrou com uma ação contra o pai, ofertando a guarda da criança para ele. Sofreu um acidente traumático, não tinha condição de cuidar da criança. A criança em condição de afastamento completo do pai, mas a mãe não podia receber essa criança, não podia cuidar dessa criança e não tinha uma pessoa para quem ofertar essa criança. A lei é sábia. Nós temos que manter essa comunicação, por quê? Porque de uma hora para outra a mãe precisou desse pai e o pai estava afastado. Imagine-se a situação do pai, por exemplo, que não está preparado, não tem um relacionamento próximo com essa criança. A criança vai se sentir em uma situação de insegurança. Por isso é sempre importante colocar-se aí que a criança deve manter relações de qualidade com ambos os genitores, justamente porque o próprio genitor que tem a guarda um dia poderá precisar disso, né? Sem dizer as vantagens, efetivamente, do contato da criança com ambos os genitores, que poderão passar seus valores, seus princípios para essa criança numa situação de normalidade. Eu coloquei um caso absolutamente excepcional, mas que frisa a necessidade do bom relacionamento entre os pais e a criança. Por último, existe aqui a questão do empoderamento das partes. As partes, então, acabam se sentindo mais habilitadas justamente a resolver os seus conflitos sem a necessidade de um judiciário intervencionista e paternalista. Elas buscam esse conflito, a solução do conflito de uma forma amigável, sim, mas desde que se estabeleçam as vias de comunicação entre elas. Esse é o pressuposto principal aqui da oficina de parentalidade, de pais e filhos, no meu ponto de vista, né? E que tem apresentado grandes resultados que nós temos visto aqui no Fórum João Mendes, né? De sensibilização dos pais e regularização das relações entre eles, sem a necessidade da intervenção do judiciário.